Nós vamos continuar aqui nossas meditações no livro de Neemias. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 3, Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3, começando no verso 1, nós vamos ler o capítulo inteiro. Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que também consagraram, e prosseguiram até a torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e logo adiante construiu Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá construíram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, reconstruiu o trecho seguinte. E Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, reconstruiu o pedaço seguinte. E Zadok, filho de Baamá, fez os reparos na parte a seguir. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter aos seus supervisores. Joiada, filho de Pazeia, e Mesulão, filho de Bezodeias, reconstruíram a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com os seus ferrolhos e trancas. Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Meronotita, homens de Gideão e de Mispá, locais que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Uzuel, filho de Araías, um dos orives, reconstruiu o pedaço seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante, e assim fortificaram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filhos de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte, e Gedaías, filho de Arumate, reconstruiu o trecho posterior em frente à sua casa. Atus, filho de Azabineias, reconstruiu o trecho logo adiante. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, reconstruíram a parte seguinte, como também a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Anaum e os moradores de Zanoa reconstruíram a porta do vale. Eles a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Também reconstruíram 1000 côvados até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Racabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi reconstruída por Salum, filho de Couzê, governador do distrito de Mispá. Colocou as vigas e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Reconstruiu também o muro do tanque de Siloé, do jardim do rei até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados.
Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. No trecho seguinte, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito. No trecho seguinte, a restauração foi feita por seus compatriotas, sob a supervisão de Bavai, filho de Anadab, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, fez os reparos em frente à subida para a casa das armas, até a esquina do muro. Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte, que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Acós, fez os reparos na parte desde a porta da casa de Eliasibe até o fim dela. A parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores. Em seguida, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazeias, filho de Ananias, em frente à sua casa. O trecho seguinte foi reconstruído por Binuí, filho de Enadad, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, filho de Anadab, desde a casa, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, fez os reparos em frente à esquina e à torre que se projeta da casa real superior, perto do pátio da guarda. No trecho seguinte, Pedaías, filho de Parós, fez a restauração. Os servos do templo que viviam em Ofel fizeram os reparos até em frente à porta da água, na direção do leste e até a torre que ali se encontra. Os tecoitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Emer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração do trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos numa parte em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos numa parte que ia até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente à porta da guarda, e até a torre de vigia da esquina. E os ourives e comerciantes fizeram a restauração entre a torre de vigia da esquina e a porta das ovelhas. Ufa! Amém, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua Palavra. E pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, nos dê compreensão da Sagrada Letra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trabalhe os nossos corações, nos aperfeiçoe, e isto para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Alguém poderia até questionar, né? Por que ler esse capítulo, né? Qual é realmente o interesse em lermos e estudarmos este capítulo? Porque o que a gente tem aqui, uma lista de nomes que a maioria deles a gente nem consegue pronunciar direito, né? Eu dei umas engasgadas aqui. E
um monte de lugar que a gente não conhece, né? Um monte de lugar praticamente totalmente esquecido. Mas como a própria Bíblia diz, né? Toda a Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, toda a Escritura, inclusive esse capítulo 3 de Neemias, e é por isso que a gente leu, né? E vamos tentar tirar algumas lições desse texto. A gente lê e fala: o que eu posso aprender com esse monte de nome de gente e lugar tão difícil, às vezes até mesmo de pronunciar? Mas na verdade, queridos, esse texto revela uma façanha extraordinária de uma organização e de uma ação conjunta. Esse texto apresenta um plano detalhado, né, de como os muros foram reconstruídos através de um trabalho em equipe. Amém, queridos? Veja, nós vimos lá no capítulo 2, no verso 17, aquele apelo fervoroso de Neemias para a edificação, quando ele disse: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Então, ao ouvir este apelo de Neemias, o povo faz ali da cidade um verdadeiro canteiro de obras. E isso foi uma resposta, à motivação e organização de uma tremenda habilidade de Neemias. E o que a gente encontra aqui então, queridos, são pessoas comuns, pessoas que não tinham habilidades especiais, e estavam ao lado de outras pessoas que tinham algumas habilidades notáveis. E então todas elas, as que tinham habilidades e as que não tinham habilidades, trabalharam juntas. Essa é a grande questão. Eles trabalharam juntos de uma forma realmente impressionante. E eles então alcançaram, num período relativamente muito curto, o que eles não tinham conseguido alcançar através de mais de uma década. E o que nós encontramos aqui? Encontramos os sacerdotes, as autoridades, governadores e todo o povo trabalhando arduamente na reedificação dos muros de Jerusalém. Nós vemos aqui, queridos, mais de 40 grupos diferentes que estão nesse texto aqui identificados. E o que nós vemos? Todos eles, 40 grupos. E eles estavam ali trabalhando juntos, confiando primeiramente nas promessas que o Senhor havia feito para eles. O que a gente vai notar aqui é que eles estavam praticando o amor ao próximo e exercendo fé, que eles alcançariam a promessa de Deus. E então eles se envolveram neste projeto, um projeto que não nasceu no coração dos homens, mas um projeto que nasceu no coração de Deus, Era o propósito de Deus reconstruir Jerusalém. E isto traz um grande ensinamento para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É um fato histórico, conquistado por um povo, que traz uma lição para nós como igreja, que nós podemos conquistar muitas coisas para o Senhor. E então, Neemias está aqui descrevendo, a obra da reconstrução, mostrando o trabalho que esse grupo de pessoas realizaram. E essa parte da história aqui de Neemias, a gente pode tê-la como um vislumbre da igreja no Antigo Testamento, quando o povo de Deus
entra em ação. E se nós amamos, a Jesus, amamos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e devemos amar o Senhor e devemos amar a igreja, então esse capítulo deve se tornar algo empolgante para nós, e de um texto muito sugestivo para as nossas vidas. Por que eu digo empolgante? Porque a gente vê aqui o exemplo do que a igreja pode ser. Nós vemos aqui que a igreja, o povo de Deus, é uma força poderosa, e que se ela se esforçar para realizar o plano de Deus, então realmente a igreja pode realizar o propósito de Deus para as nossas vidas. E é sugestivo, queridos, porque esse texto nos diz que isto não é um fato isolado na história do povo de Deus, mas é um poderoso incentivo para aprendermos com o exemplo que está mostrado aqui. E se nós nos ocuparmos, e dedicar as nossas vidas, os nossos corações, dedicar a nossa existência, nós podemos cumprir com o chamado de Deus para essa época em que nós estamos vivendo, assim como este grupo de pessoas cumpriu com o propósito de Deus para aquela época. Então, como eu disse, nós vemos aqui pessoas qualificadas e pessoas que não tinham qualificações, mas que estavam sendo instruídas e sendo lideradas por pessoas qualificadas, líderes que foram qualificados pelo próprio Deus. Quando a gente lê aqui, queridos, esse texto, a gente vai ver que não existe ninguém ali, não existia ninguém ali com o dom de pedreiro, de carpinteiro, de marceneiro. Mas Deus deu habilidade para alguns líderes, e essas outras pessoas se submeteram a esses líderes, e então eles puderam realizar aquilo que Deus havia determinado, no poder do próprio Deus. Agora, esses líderes que a gente vê aqui, eles também demonstraram uma grande humildade, e essa é a característica marcante neste relato. Quando a gente vê que a primeira pessoa mencionada aqui não é nada menos do que o próprio sumo sacerdote. Ele é o primeiro nome que aparece nesse projeto de construção. E o que a gente vai notar aqui? Um sumo sacerdote que tinha como função somente entrar no Santo dos Santos para levar o sangue daqueles sacrifícios que foram feitos por outros sacerdotes. Os sacerdotes faziam os sacrifícios, o sumo sacerdote pegava aquele sangue e entrava no Santo dos Santos para apresentar diante de Deus. E a gente não vai ver este homem dizendo aqui: não, a minha tarefa é levar o sangue perante o altar, perante o tabernáculo do Senhor, diante da arca. Então vocês reconstruam tudo, e quando tudo estiver pronto, eu vou fazer a minha parte. Não, essa não foi a atitude do sumo sacerdote. A gente vê aqui o sumo sacerdote, embora o texto não seja explícito, mas a gente vai ver esse sumo sacerdote pegando lá na colher, de pedreiro. Não sei se ele sabia pegar ou não, mas ele se propôs, o sumo sacerdote. Por quê? Porque ele sabia que aquele era o momento de demonstrar humildade, era o momento de lutar pela unidade, e uma liderança que desse exemplo.
E quando a gente vê aqui o sumo sacerdote Eliasibe, que se humilha para fazer a obra de Deus, a obra de reconstrução dos muros, a gente vai ver que logo a seguir todos os outros sacerdotes se prontificaram para também, a exemplo do sumo sacerdote, arregaçar as mangas, pegar suas ferramentas, as ferramentas de construção, e então começaram a trabalhar ali na porta das ovelhas, que era um lugar importante também para a entrada do templo. E tem esse nome porque por essa porta é que entravam os animais que iam ser sacrificados ao Senhor. Então, a primeira coisa que eles se preocupam aqui é com esta porta das ovelhas, porque aquilo que Deus havia determinado como forma de adoração devia ser feito. Então eles se empenham e consagram, como o texto diz, eles já consagram aquilo para o Senhor e eles começam a reconstruir. E eles vão trabalhando, diz aqui, até a torre de Sem, a torre de Anael. A porta das ovelhas era, como eu disse, então, por onde passavam os sacrifícios. E eles então consagram tudo isto ao Senhor, sugerindo aqui que era muito mais do que uma obra de construção, uma obra de engenharia. Aquilo era obra de Deus, estava sendo feita para Deus, estava sendo feita para a glória de Deus, E eles entendiam que para que os sacrifícios fossem oferecidos, para que o povo pudesse ser alcançado com a graça de Deus, aquele lugar tinha que ser reconstruído. E se aquele lugar tinha que ser reconstruído, o sumo sacerdote e os sacerdotes falaram: nós vamos fazer isto. Ok, queridos? Mas, avançando aqui pelo texto, a gente vai perceber que nem tudo que acontece durante a realização da obra de Deus é algo bonito, A gente vai ver que alguns, no meio do povo de Deus, podem ser na realidade péssimos amigos, péssimos companheiros verdadeiramente desleais. Alguns cristãos, olhando para a igreja de hoje, são mais conhecidos por estarem sempre descontentes, sempre reclamando de tudo, não fazem nada, só ficam observando e criticando quem faz. Pessoas que se tornam completamente inúteis na obra de Deus, em vez de se empenharem em fazer a sua parte. Por que eu estou falando aqui isso? Por causa aqui dos nobres de Tecoa, A gente vai ver entrando em cena aqui os nobres de Tecoa. Agora, vamos fazer uma distinção entre o povo de Tecoa e os nobres de Tecoa. Porque os tecoitas são mencionados aqui 2 vezes nesse capítulo. Eles constroem ou reconstroem 2 seções dos muros. Tanto no verso 5 como no verso 27 vai aparecer os tecoístas trabalhando, Um povo disposto a trabalhar e ir além daquela parte que foi dada a eles. Eles acabaram a parte deles e já foram ajudar em outra parte. E isso porque este povo não aceitou a influência dos nobres de Tecoa. Porque os nobres de Tecoa, diz aqui o verso 5, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter aos seus supervisores. Isso então mostra que esses nobres estavam descontentes com a liderança de Neemias. A gente vê que os tecoístas, eles viviam numa terra antes, eles já viviam nesta terra antes do retorno do povo exilado. Eles estavam ali naquele lugar, e eles então recebem a notícia de que Neemias está vindo com as cartas do rei, para reconstruir Jerusalém. E provavelmente eles ficaram ali preocupados,
Por que alguém está vindo lá da corte para reconstruir a cidade? Isso talvez trouxe não só preocupação, mas um ressentimento. Eu posso até imaginar esses nobres, tecoístas, olhando para tudo e dizendo: quem esse Neemias pensa que é? Para chegar aqui dando ordens, falando: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vocês aqui vão ficar aqui. O que esse cara pensa? Quem ele pensa que ele é? E a gente vê um contraste então, entre o restante da comunidade, que se humilharam, se envolveram naqueles trabalhos braçais, sobre a liderança de um oficial persa. E esses nobres, espera aí, eu não vou me submeter a esse cara não, nem conheço direito, nem sei quem é. Então, queridos, esses nobres tecoístas, a gente vai notar entre eles até mesmo uma distinção com os governadores. Você viu quantos governadores de metade de um distrito se envolveram na obra? Mas esses nobres, eu não sei por que são chamados de nobre, que de nobreza não tem nada, diferente até mesmo dos governadores, diferente dos homens de Jericó, porque Jericó ficava distante de Jerusalém. Jericó não fazia parte de Jerusalém. Mas a gente vê esse povo de Jericó saindo da sua cidade e indo para Jerusalém para ajudar na reconstrução. Esses homens que podiam ter dito: que interesse nós temos em reconstruir Jerusalém se nós moramos em Jericó? Mas não é essa a atitude do povo de Jericó. E a gente vai perceber, queridos, ao olhar para as Escrituras Sagradas, que o orgulho de certas pessoas é sempre um grande obstáculo na obra de Deus. Muitas pessoas acham que porque elas possuem um grau mais elevado, talvez de escolaridade, uma certa formação acadêmica, os torna uma classe superior aos outros, E eles não podem então se rebaixar para um serviço, braçal, para ser um servo. E assim é que a gente vê aqui estes nobres de Tecoa. Eles não demonstram um espírito de humildade. Homens comuns, homens que se julgavam superiores aos outros, homens que se julgavam melhores do que os outros. E de repente a gente olha para um outro homem, não nesse texto, mas que é o centro de todas as coisas, é o centro das Escrituras Sagradas. A gente olha para Jesus, o Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, que na noite anterior à sua prisão, ao seu julgamento e à sua crucificação, o texto de João capítulo 13 mostra Jesus que se levanta ali da mesa, tira a sua capa, põe uma toalha sobre a sua volta, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos, e enxugar os pés desses homens com a toalha com a qual ele estava cingido. O grande rei de todo o universo. E depois de fazer isso, Jesus diz assim, lá em João capítulo 13, versos 14 e 15: se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo para que façais também o mesmo. Quando a gente olha para Jesus,
a gente vai perceber que Jesus sempre teve a atitude de um servo. Quando a gente olha lá em Lucas, capítulo 22, versos 25 ao 27, diz assim: Jesus lhes disse: os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. E nós lemos também em Marcos 10:45, quando Jesus diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate de muitos. Então, queridos, nós temos aqui nesse texto de Neemias dois exemplos de pessoas que tomaram uma postura humilde e se propuseram a fazer algo sobre a liderança de outras pessoas. E nós temos aqui os nobres de Tecoa, que resolveram não se submeter e não se humilhar em fazer um serviço que eles julgavam não está à altura deles. E nós vemos o contraste então destes homens com o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que nós precisamos ser semelhantes a Jesus. E o que é ser semelhante a Jesus? Diante dos textos que nós lemos aqui a respeito de Jesus, a gente pode dizer que ser semelhante a Jesus é ser servo, é servir como o próprio Jesus serviu. Como cristãos, nós devemos ser motivados por uma disposição para servir a Deus, primeiramente a Deus. E como Paulo fala a respeito daquele povo de... fugiu agora aqui a mente, mas Paulo fala, eles se deram a Deus, e pela vontade de Deus se deram a nós, para realizar os planos do Senhor. Então, queridos, nós precisamos ser motivados por uma disposição de servir a Deus, servir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, independentemente do custo ou da dificuldade que isso possa trazer. A gente cantou há pouco, né? E a gente canta empolgado, não importa o custo. Não importa mesmo, queridos. Uma vez, o pastor Dr. Shed estava numa igreja, e a igreja começou a cantar, tudo entregarei, sim, Jesus bendito, por tudo entregarei. Dr. Shed pega a palavra e diz, eu não sabia que a gente podia cantar mentiras para Jesus. Quem aqui, não precisa me responder não, responda para si mesmo, quem aqui de fato já entregou tudo para Jesus? A palavra de Deus, queridos, nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não tem essa de eu me submeter à liderança dessa pessoa. A Bíblia diz, considere os outros superiores a si mesmo. E às vezes o serviço cristão, o serviço ao Senhor pode causar certo desânimo. E nós precisamos estar dispostos a enfrentar, longas horas para a realização de um propósito de Deus, sem esperar nenhum reconhecimento, porque dificilmente os homens reconhecem o que a gente faz. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, o vosso trabalho no Senhor não é em vão. O Senhor está vendo todas as coisas, e um dia Ele vai recompensar a cada um segundo o trabalho que cada um realizou.
Então, queridos, a gente aprende muitas coisas nesse texto. E a gente aprende aqui a força do compromisso e da solidariedade com a obra de Deus. E a gente vai notar algo muito diferente para aquela época. É algo realmente notável no verso 12, quando diz assim: Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. A gente percebe aqui, queridos, um homem e suas filhas, ativamente ocupados no trabalho de reconstrução, que era construção, levantar muros, carregar tijolos, fazer massa. Hoje as mulheres querem igualdade, e a gente vê que as mulheres e homens realmente ocupam mesmos cargos em vários setores. Mas naquela época, queridos, as mulheres não se envolviam nesse tipo de trabalho de jeito nenhum. Naquela época, isso era totalmente incomum. Nenhuma mulher trabalhava em construção. Era algo totalmente incomum e por isso é digno de nota aqui nesse texto. Que pessoas, independente de ser homem ou mulher, estavam envolvidos ali na construção. E quando a gente olha então para todo esse texto, até o verso 32, nós vamos ver, como eu disse já, pessoas de todos os tipos sendo mencionadas aqui no trabalho de reconstrução. A lista inclui aqui 41 grupos distintos, Vamos ver a formação desse grupo aqui. O texto diz aqui que nós temos sacerdotes, levitas, servos do templo, ourives, perfumistas, mercadores, oficiais, guardas da cidade, pessoas de todas as idades, famílias, pessoas solteiras, mulheres, e até mesmo os que viviam nas cidades próximas, como Jericó, Tecoa, Gibeão e Mispá. Por exemplo, você vai construir uma casa, você não chama qualquer um, você quer alguém que saiba construir, alguém que tenha habilidade para construir uma casa, porque você não quer uma parede começando aqui e terminando assim, você quer uma parede no plumo. Então, quando você olha para essa lista aqui, perfumista, ourives, aquela pessoa que trabalha com umas coisinhas pequenininhas ali, que precisa até daquela lupa para aumentar a visão, a sensibilidade das mãos dessas pessoas, e de repente eles não estão preocupados com isto. Eles estão preocupados que existe algo a ser feito. Os muros precisam ser reconstruídos. E então eles se dispõem a fazer isto. Como eu disse, nessa lista aqui, queridos, não aparece nenhum pedreiro, não aparece nenhum carpinteiro, não aparece nenhum marceneiro, mas aparece pessoas dispostas a trabalhar. Então, a gente pode notar aqui algumas coisas que são evidentes e que são lições para as nossas vidas. Primeira coisa que a gente vai notar aqui é o nível de organização, a delegação de tarefas, a coordenação e, acima de tudo, a unidade deste povo. Unidade. Cada grupo era responsável por seções diversas aqui no muro, que ficavam entre as portas. Você sempre vai perceber que começa numa porta e vai até a outra.
A gente vai ver depois eles construindo casas também, né? Sobre os muros ali eles vão edificando casas, à medida que eles vão construindo. Então, acima dos muros ali eles começam a construir casas, e muitas vezes não eram as suas próprias casas que eles estavam construindo, mas eles estão entendendo que eles estão participando de um projeto que foi dado por Deus para Neemias. Essa obra envolvia algo muito maior do que um interesse próprio, do que um interesse pessoal. Envolvia a reconstrução de Jerusalém. E por que era tão importante a reconstrução de Jerusalém? Por causa do propósito de Deus. Jerusalém é chamada a cidade de Davi. Lá em Deuteronômio, capítulo 12, nos versos 11 e 21, Deus diz que aquele era o lugar que o Senhor Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Quando a gente olha para os nossos dias, queridos, qual é o lugar, se a gente pode assim dizer, que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome? Jerusalém era importante para aquele povo, porque era em Jerusalém que estava o templo. Era em Jerusalém que a adoração a Deus era oferecida. Era em Jerusalém que os sacrifícios ao Senhor eram realizados. Era em Jerusalém que o nome do Senhor era invocado para que o povo tivesse seus pecados expiados. Era em Jerusalém que a presença de Deus podia ser encontrada. Por isso Jerusalém era importante. E por isso essas pessoas que não tinham habilidades na construção se empenharam em fazer isto, por causa da importância de Jerusalém. Para nós, queridos, nós temos que ter a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo como o mais importante, porque a igreja hoje é o corpo de Cristo sobre a terra. Hoje Deus não repousa o seu nome num lugar geográfico, numa cidade. Deus coloca o seu nome sobre um povo. Hoje nós somos o templo onde o Espírito de Deus habita. E é por isso que a igreja tem que ser importante para nós. É por isso que nós precisamos estar preocupados com a situação da igreja. Nós não podemos nos conformar em ver tantos escândalos que derrubam os muros das igrejas, da igreja do Senhor Jesus. A gente não pode simplesmente deixar de lado o que está acontecendo com a igreja. Hoje nós vemos a igreja à semelhança de Jerusalém, muros caídos. O capítulo 1 de Neemias, quando Neemias recebe as notícias, diz que Jerusalém era um motivo de zombaria. Jerusalém era um motivo de escárnio. E o que a gente vê hoje é justamente isso: a igreja é um motivo de zombaria. Porque tem muita coisa errada. Mas isso nos incomoda, queridos. Ninguém naquele povo disse: eu não sou pedreiro, eu sou ourives, eu sou perfumista, eu não sou um construtor. Ninguém pensou dessa forma. Mas talvez hoje a maioria das pessoas na igreja pensa: eu não sou um líder, eu não sou um pastor.
Eu não pertenço à diretoria de igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Será que nós de fato amamos a igreja? Como eu disse, Jerusalém era importante naquela época. Para nós, o escritor aos Hebreus diz que nós aguardamos a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 2, diz que a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Está se referindo à igreja do Senhor Jesus Cristo. A nova Jerusalém. Para a igreja do Velho Testamento, Jerusalém precisava estar em condições para que a adoração prescrita por Deus lá em Êxodo pudesse ser oferecida. E isso então significava que os muros tinham que ser construídos, a cidade e o templo precisava ser protegido de seus inimigos. E da mesma forma hoje, queridos, a igreja precisa estar em harmonia com a palavra de Deus. A igreja precisa estar em harmonia com a palavra de Deus. E assim como aquele povo, independentemente, de morar ou não em Jerusalém, eles estavam preocupados em reconstruir Jerusalém. Assim nós, queridos, pela graça e misericórdia de Deus, não estamos envolvidos em nenhum escândalo. Mas isso não significa então que a gente está bem aqui e tudo bem. Porque Jesus só tem uma igreja. Nós não somos uma igreja de Jesus e lá é outra igreja de Jesus. Jesus só tem uma igreja. E assim como os judeus que estavam em Jericó e em Tecoa se preocuparam, nós precisamos nos preocupar e orarmos e buscarmos a Deus e buscar um avivamento, um despertamento espiritual para a igreja dos dias de hoje. Assim como todo o povo ali se envolveu, nós precisamos também nos envolvermos. Como eu disse, havia uma diversidade de pessoas em suas tarefas normais, mas o que o texto mostra, o que o texto enfatiza aqui é a unidade deste povo em uma ação para a reconstrução. Pessoas de diferentes funções, de diferentes localidades, diferentes níveis de educação, estavam todos ali debaixo da liderança de Neemias para realizar o trabalho. E a gente encontra então uma instrução do apóstolo Paulo para a igreja que tem muito a ver com isso, Em Filipenses capítulo 1, 7 e 28, diz assim: somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos como uma só alma pela fé do evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. A fé evangélica, queridos, é uma só. É a fé no Cristo crucificado e ressurreto. E o texto aqui nos diz que nós precisamos combater juntos, como uma só alma, pela fé do Evangelho. A unidade da igreja, queridos, é uma coisa preciosa aos olhos de Deus, e deve ser preciosa aos nossos olhos. A unidade da igreja é algo que precisa ser valorizado. A
unidade da igreja é algo que nós precisamos lutar para preservar. Nós temos pego este verso de Efésios como o lema da nossa comunidade: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito. Mas não é só a unidade entre nós, é a unidade do corpo de Cristo. Isso significa que precisamos orar pela igreja aqui local, pela a igreja em São Paulo, pela igreja no Brasil, pela igreja no mundo afora. Nós precisamos orar para que haja uma unidade na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos orar para que pare todas essas brigas entre calvinistas e arminianistas que ficam discutindo e acusando, que os calvinistas acusam que os arminianos são do diabo, os arminianos dizem que o calvinista é coisa diabólica. E os tradicionais acusam os pentecostais, e os pentecostais acusam os tradicionais. E o que eles estão conseguindo com isso, queridos, é destruir a igreja. Quando a Bíblia diz que nós precisamos nos esforçar para preservar a unidade da igreja. Esse é o trabalho no qual nós devemos nos envolver. Assim como aquele povo se envolveu, porque o que eles entendiam naquela época é que Jerusalém era a obra de Deus. E mais uma vez eu digo, como Jerusalém precisava ser restaurada, e ela só podia ser restaurada através de um trabalho conjunto. Nos dias de hoje, a igreja, como também vidas em particular, só podem ser restauradas através deste interrelacionamento pessoal do corpo de Cristo. Sabe, existe muita gente e famílias completamente desestruturadas dentro da igreja. E será que a gente se preocupa com isso? Será que a gente se preocupa se os nossos irmãos estão com a vida quebrada? Se existe em nosso meio ou na igreja famílias quebradas? A igreja, vidas e famílias só podem ser reconstruídas se nós nos empenharmos em fazer esta obra juntos. A gente tem que entender, queridos, que nós estamos construindo para o reino de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, e isto para a glória de Deus. E é por isso que não existe na igreja lugar para uma postura de superioridade, que muitas vezes arruina os esforços de muitos. Precisamos rejeitar todo espírito de individualidade. Não tem essa, eu cuido da minha vida e ele cuida da vida dele. Eu sempre lembro de Moody, que ele tinha feito o propósito de não deixar um dia sequer passar sem falar de Jesus para alguém. E então ele estava num trem ao lado de um homem, eu já contei isso aqui. Aquele homem carrancudo, fechado, olhando ali para o seu jornal. E ele olhava e tentava e não conseguia nada. E estava chegando perto da estação dele descer do trem, então ele disse: eu tenho que falar. Aí ele cutucou o homem e disse: ei, como está a sua vida com Deus? E o homem respondeu: vai cuidar da sua vida. E ele disse: é justamente o que eu estou fazendo, porque a minha vida é cuidar da sua. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, cuidar. E alguém pode dizer: bom, você é pastor, você tem que cuidar mesmo. Não, queridos, não, a Bíblia não diz que é o pastor que tem que cuidar. Mas a Bíblia diz que nós precisamos cuidar uns dos outros.
Quando cai um cisco no seu olho, você não me chama para tirar o cisco do seu olho. A sua mão vai rapidinho lá. É assim que funciona, é o corpo cuidando do corpo. E o que a gente vê então aqui é uma organização, um empenho de cada um para conseguir o propósito deles. Por trás da responsabilidade coletiva daquelas pessoas estava uma consciência de que eles eram uma família. Eles eram a família de Deus, o povo de Deus. E isso também mostrava que eles estavam separados do mundo ao derredor deles. E isso é algo muito importante quando nós queremos a reconstrução da igreja nos dias de hoje. A gente já estudou lá em Neemias 2:20, quando Neemias chegou para Sanbalat, Tobias e Gersem e disse o seguinte: o Deus do céu é quem nos fará, quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Isso já foi estudado, mas eu só quero voltar um pouquinho para pensar aqui que isso pode ter parecido uma arrogância, né, de Neemias, rebatendo as críticas que ele havia recebido, a perseguição destas pessoas. Mas Neemias sabia de uma verdade, queridos: Jerusalém pertencia ao povo de Deus. E esses 3 homens não faziam parte do povo de Deus. A gente estudou lá em Esdras que um dos grandes problemas que levou Jerusalém à destruição foram os casamentos mistos. E a gente vai ver lá em Neemias 13 que esse assunto vai retornar. A igreja não se mistura. Sabe, queridos, o que a gente percebe aqui não é um espírito de exclusivismo. Não, nós não somos exclusivistas, mas nós fazemos uma distinção. E a base da distinção é a natureza santa de Deus, o Deus a quem nós servimos e o Deus a quem nós devemos nos assemelhar. Infelizmente, querido, nos dias de hoje, e volto a dizer, você não encontra profissionais da construção trabalhando aqui. Mas a gente vive hoje a maldição do profissionalismo, que faz com que o mundanismo entre para dentro da igreja. O que eu quero dizer com isto? Que aqueles que se tornam profissionais, eles acabam se transformando em bases de poder. E estes querem então determinar como deve ser a igreja, como devem ser os cultos, como que a gente pode atrair pessoas. E o que acontece, querido? A gente vê então, talvez eu seja crítico nesta manhã, mas o que a gente percebe é que, em detrimento da espiritualidade, ideias totalmente humanas, completamente fora dos princípios da palavra de Deus, acabam sendo abraçados. A gente vê e vai ver no dia 31 um estádio completamente lotado com um show. E a gente percebe muitos shows sendo realizados como evangelismo. Mas não existe evangelismo sem a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus.
Mas existe uma ideia: vamos fazer um show, vamos atrair as pessoas. Show não atrai pessoas para Cristo. Show atrai pessoas para diversão. O que muda o coração e o caráter de uma pessoa é a pregação do Evangelho, que confronta as pessoas e que mostra: você está em pecado, você precisa se arrepender dos seus pecados e vir a Cristo. Mas não é o único problema, não são os shows. Hoje muitas igrejas estão contratando profissionais que nem convertidos ao Senhor são, pessoas que não amam a Cristo, não amam a palavra de Deus, mas são contratados porque têm habilidades. Hoje muitas igrejas têm músicos contratados que não são convertidos. Neemias chega para aqueles 3 homens e diz: vocês não fazem parte, vocês não vão tocar em um tijolo sequer nessa construção, porque vocês não pertencem ao povo de Deus. Volto a dizer, não havia profissionais, haviam corações dispostos a servir a Deus, a realizar a obra de Deus. Eu não estou dizendo, queridos, que a obra de Deus é feita de qualquer jeito, não. Como eu disse, Deus pegou estes homens que não tinham habilidade e deu a eles habilidade. Eu não estou dizendo que na igreja a gente pode tocar o instrumento de qualquer jeito, desafinado, cantar desafinado, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a gente não precisa de profissionais do mundo, mas de crentes que se dediquem a se aperfeiçoar para fazer a obra de Deus. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 4 e 6: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes de pensar coisa alguma como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacitação vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui, queridos? Quando nós olhamos para a reconstrução de Jerusalém, nós podemos dizer que aquele foi um trabalho de equipe por excelência. A convocação das pessoas foi o mais empolgante de tudo, né? E então elas puderam participar, e participaram de fato, mesmo sabendo que não tinham qualificações suficientes para a tarefa, mas dependiam do Espírito de Deus para as capacitar. E essa passagem então ilustra aquilo que muitas vezes nós chamamos de ministério de todos os membros, né? O que estava acontecendo ali no Velho Testamento é uma ilustração daquilo que a igreja deve ser nos dias de hoje. Em Efésios capítulo 4, versos 11 ao 13, diz assim: e ele, falando de Jesus, e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que esse texto está dizendo é que Deus levanta pastores, levanta mestres, concede a estes homens dons, para que esses homens ajudem a igreja a realizar a obra de Deus. Prepara o povo
para realizar a obra de Deus. O entendimento aqui, querido, é que o ministério espiritual não é exclusividade do clero, não é, dos pastores, ou um grupo especialmente treinado. Mas a ideia aqui que Paulo está trazendo é que toda a igreja, cada um que faz parte do corpo de Cristo, deve ser trabalhado pela palavra de Deus, para que se tornem verdadeiros obreiros na obra do Senhor. A Bíblia nunca ensinou que alguns realizam as tarefas espirituais, enquanto outros se ocupam somente do cafezinho, né, para o pessoal entre um culto e outro. Não, queridos, a ideia aqui é que a igreja realiza a obra de Deus. A igreja, como um corpo, realiza a obra de Deus. Deus não chamou os pastores para trabalharem sozinhos. Deus chamou os pastores para trabalhar com o povo, para que o povo trabalhe na igreja. Um escritor chamado James Boyce, ele falou algo muito interessante. Ele dizia assim, baseado nesse texto: o clero deve ensinar os leigos, e os leigos devem trabalhar e servir uns aos outros e ao mundo. Ele diz assim: infelizmente, muitas igrejas mudaram por completo. Dizem que hoje as igrejas se assemelham mais a um jogo de futebol em um grande estádio do que a qualquer outra coisa. Pois existem 80 mil espectadores nas arquibancadas que precisam de exercícios, enquanto só 22 homens se exercitam em campos e não aguentam mais. Infelizmente, é uma realidade. Poucos estão trabalhando na obra de Deus. E é por isso que a gente vê muitos pastores chegando à exaustão. Há pouco tempo saiu uma estatística de um número de pastores que cometeram suicídio, porque chegaram num nível de exaustão muito grande e não podiam mais suportar. Porque, como James Boyce diz aqui, 22 se exercitando, 80 mil olhando. Para finalizar, queridos, a nossa meditação de hoje, e eu já falei demais, a gente leu esses 32 versículos, um monte de nomes, só faltou um nome ser mencionado aqui, o nome de Neemias. A gente vê o nome de todo mundo, menos o de Neemias. E a gente pode dizer que Neemias talvez foi o homem mais ativo em todo esse trabalho de reconstrução do templo. Eu creio que Neemias trabalhou muito mais do que qualquer um ali. Mas quando se tratou de dar créditos, Neemias deu crédito ao povo. Diferente, né, de Nabucodonosor, que mexeu uma palha para edificar a Babilônia, mas que disse o seguinte, lá em Daniel capítulo 4, verso 30: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? E diante disto, veio o juízo de Deus sobre Nabucodonosor, e ele se torna um animal por 7 anos. Mas diferente de Neemias, ele dá todo o crédito, mencionando o nome de todos esses homens que se envolveram na obra de Deus, e acima de tudo Neemias dá toda a glória para o Senhor. Quando ele diz lá no capítulo 6, verso 16: temos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus.
A semelhança de Paulo, que mais tarde vai dizer do seu apostolado, e ele diz: eu que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor Jesus, mas sou o que sou pela graça de Deus. E então trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. E Neemias sabia que tudo era fruto da graça de Deus. Então, queridos, aqui a gente encontra um padrão a ser imitado por todos aqueles que desejam buscar a excelência em servir a Deus, para todos aqueles que querem viver cumprindo o propósito de Deus em suas vidas e querem fazer tudo isto somente para a glória de Deus. Este é um padrão e é isso que a gente aprende nesse capítulo 3 de Neemias, que tem um monte de nome, um monte de lugar, e a gente aprende tudo isso aqui com este povo. Que o Senhor possa colocar no nosso coração um profundo amor por Ele, um profundo amor pela igreja, e um desejo ardente de restauração, de reconstrução da igreja do Senhor. Que a gente possa clamar por um despertamento espiritual, que a gente possa clamar por avivamento na igreja. Amém, queridos? Amém. Curve a sua cabeça por alguns instantes e faça uma única pergunta para si mesmo: o que eu estou fazendo pela obra de Deus? O que eu estou fazendo pela obra de Deus? O que eu estou fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado? Lembrando de João Batista, quando chegaram para ele e disseram: aquele a quem tu batizaste está pregando lá, fazendo discípulos. E João responde: importa que eu diminua e que ele seja visto. Esta foi a atitude de Neemias, por isso a gente não encontra o nome dele aqui. O importante é o propósito de Deus. Eu sou apenas um instrumento, a obra é feita por Ele. A obra é resultado da graça, da maravilhosa graça que se manifesta em nossas vidas. Mas a pergunta é: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo?